Abram aí João capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. João Batista estava lá batizando, aí chegou um povo falando: João, você viu que Jesus está lá batizando mais do que você? E aí João falou: importa que ele cresça e que eu diminua. Vocês lembram disso, correto? Não chegou só no ouvido de João Batista, mas chegou no ouvido dos fariseus de que o ministério de Jesus estava crescendo muito mais do que o de João Batista, que o ministério de Jesus estava crescendo e que ele estava batizando as pessoas. O que nem era o que estava acontecendo, né? Porque quem estava batizando eram os discípulos de Jesus. Chegou isso no ouvido dos fariseus. O versículo 3 diz: quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia, que era onde ele estava lá, e voltou mais uma vez a Galileia. O versículo 4 começa aqui a nossa história linda, maravilhosa desse louvor, inclusive Tu És. E, gente, tem muita coisa pra falar sobre essa história, então quero muito que vocês prestem atenção em cada detalhe, porque é muito importante, é muito lindo. Vamos lá. Era-lhe necessário passar por Samaria. Quando a gente lê essa história de Jesus ali, quando ele encontra a mulher samaritana no poço, muita gente conhece essa história, mas poucas pessoas entendem a história por trás desse acontecimento. Era-lhe necessário passar por Samaria. Já vamos saber o porquê que era necessário. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Então Jesus estava ali no poço, a mulher samaritana chegou para tirar sua água ali, algo que ela fazia ali sempre. E aí Jesus vira para ela e pede um pouco de água para ela. E os discípulos de Jesus, eles tinham ido comprar comida, então só estava Jesus ali sozinho. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. É aqui que a gente entra na nossa história. Diz, né, os judeus não se davam bem com os samaritanos, mas muita gente não sabe por que eles não se davam bem com os samaritanos. Então, eu quis trazer aqui pra vocês, que dá uma pesquisada. Não pesquisei a fundo, mas pesquisei ali de uma forma que eu consegui entender e eu espero que você também consiga entender. Por vários motivos que eles não se davam bem. O primeiro deles era por motivos étnicos, e a gente vai explicar o porquê disso. Depois da morte de Salomão, o seu filho assumiu ali o poder, e aí as tribos, que eram 12 tribos juntas, unidas, amigas ali, irmãs, se separaram em 2 grupos, 2 reinos, isso, não 2 grupos, separaram em 2 reinos. Então ficou 10 tribos de um lado e 2 tribos de outro. Esse foram a separação que aconteceu. Nisso, nessas 10 tribos, ficou o reino do norte, que era a capital em Samaria, e ficou nas duas tribos ficou o reino do sul, que era a capital em Jerusalém. Então foi dividido entre capital em Samaria, capital em Jerusalém, reino do norte, reino do sul. Entenderam até aí? Houve essa divisão. Até aí tudo bem, poderiam ter dividido e continuado amigas, né? Mas aí surgiu muitas coisas. Por quê? Porque o reino do norte, que era a capital em Samaria, tinha muitos reis que eles obedeciam muito a Deus, sabe? Não que Jerusalém era o exemplo de santidade, mas em Samaria tinha muitos reis que desobedeciam muito a Deus e faziam muitas coisas que iam contra o que Deus tinha imposto como lei e como correto. Então isso, Samaria, o reino do norte, entristecia muito o coração de Deus, sabe? Com isso, Deus permitiu que os assírios, tá certo? Deixa eu ver. O Senhor permitiu que os assírios, eles tomassem a cidade ali do reino do norte. O que acontece? Uma das coisas que eram corretas ali era que o povo judeu, né, se casasse apenas com o seu povo, que fosse apenas um povo. Como Deus permitiu que os assírios tomassem aquela cidade, então os assírios chegaram ali levando deuses diferentes para o reino do norte, levando outros deuses, levando uma outra cultura, se casando entre eles ali, né? Então, tipo, já não era mais um povo só. Muitas pessoas acreditavam em outras coisas que não eram mais, enfim, era uma bagunça aquilo ali, entendeu? Tipo, a adoração verdadeira já não tinha mais ali. Essa questão étnica era um dos motivos do porquê a capital de Jerusalém não gostava muito da capital de Samaria. Esse era um dos motivos, entendeu? Porque para eles eram os puros e o resto do povo não. Compreenderam até aí? Todo mundo compreendeu esse primeiro motivo? O segundo motivo do porquê tinha essa briga dos dois, essa briga dos dois,
era um motivo histórico. Logo após o cativeiro babilônico, Israel recebe a liberação para a construção do templo ali de Jerusalém. Aí Samaria ofereceu ajuda, queria ajudar naquilo ali. Só que, lembram, Jerusalém e Samaria já não eram próximos, já não se bicavam muito. Israel negou a ajuda de Samaria. Isso fez com que Samaria se revoltasse, ficasse muito chateado com isso de não poder ajudar, e eles então se tornaram a principal opositora contra a construção do templo de Jerusalém. Então tá aí mais um motivo do porquê Jerusalém e Samaria não se falavam, entendeu? Tipo, eles eram povos, era uma briga de irmãos ali, né, gente? Briga de irmãos que se tornou em algo muito grande. Então, durante anos, o povo de Jerusalém, eles evitavam passar por Samaria, davam uma volta muito longa para não ter que passar por Samaria, para não ter que cumprimentar o povo. Tem pessoas que dizem também, tem historiadores que dizem, o que não tem como afirmar, mas dizem que pessoas de Samarias, né, matavam, né, no caso, assassinavam os judeus que entravam. Era uma guerra muito grande. E aí agora a gente entende o peso de era necessário que Jesus passasse por Samaria sendo judeu. Era necessário que ele passasse por ali. A gente leu nos outros capítulos que Jesus é a luz. Eu acho que isso é uma das coisas que está sendo mais concretas durante essa leitura de João, sabe? Em todos os capítulos a gente conseguiu ver esse Jesus luz aparecendo de alguma forma. Esse Jesus luz vai aparecer de forma muito clara agora, quando ele decide ir contra anos dessa briga. Ele meio que tampa os ouvidos para toda essa guerra que está acontecendo e fala: é necessário que eu passe por Samaria, porque eu vou levar a luz no meio dessa briga toda. Isso é muito lindo quando a gente entende essa parte da história. E a gente entende agora que Jesus, um simples homem, vai se encontrar com uma mulher samaritana em um poço. Vamos continuar essa história. Aí ela perguntou, né, pra Jesus como que ela ia dar água pra ele beber, sendo que ela era samaritana. Por isso que ela não podia dar pra ele, porque samaritano e judeus não se falavam. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Aí ela responde: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Mais uma vez a gente vê uma pessoa que não conhece Jesus não entendendo o que ele fala. Lembra que a gente também falou isso nos outros capítulos? Quando a gente viu Nicodemos ali, né, não entendendo o que Jesus falava, quando a gente viu os discípulos não entendendo o que Jesus falava. Então, assim, mais uma vez a gente encontra uma pessoa que ainda não conhece Jesus e não consegue entender o que ele diz. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? No caso, ela perguntando para Jesus: ué, você é maior do que Jacó, enfim. Aí Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Glória a Deus! A frase é muito linda, muito poética. Continua a conversa com a mulher, ela tentando entender o que ele estava falando. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Jesus respondeu: vá, chame o seu marido e volte. Aí ela responde para Jesus: não tenho marido, respondeu ela. Aí disse-lhe Jesus: você falou corretamente. Olha isso aqui, gente, pega isso aqui. Dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus acabou de fazer um exposed da mulher na frente dela, ali. Ela só quis dizer pra Jesus que ela não tinha marido, só quis responder a pergunta dele, e ele acabou de revelar a história de vida inteira da mulher em segundos ali pra ela. Eu imagino que ela tava ali normal, tipo, não tem marido. E ele começa a falar, ela começa a abrir o olho, assim, ó. Tipo, como que ele sabe? Como ele sabe? E aí ela percebe que isso não é algo que um ser humano qualquer saberia responder e saber da vida dela. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Então ela já achou ali que ele era um profeta, porque ele disse a vida dela inteira ali pra ela. Aí ela continua: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Isso aqui sobre o monte, gente, lembra que eu conto pra vocês a história de por que Jerusalém
não se dava bem com Samaria, eles começaram ali, se juntaram com os assírios, né? Os assírios foram pra lá, tomaram a terra, então tinha muita mistura de deuses, mistura de povos, mistura de tudo ali dentro, de religião, era uma bagunça. Eles até tentaram recuperar essa adoração sincera a Deus, criando ali um monte chamado Gerizim, acho que é assim que fala, se eu não me engano. E aí eles decidiram que lá seria o local de adoração deles, lá nesse monte. Até tentaram, assim, recuperar essa adoração sincera. Só que eles só acreditavam na Torá. Então tudo o que os profetas falaram depois disso, eles não levavam em conta, seguindo o que eles achavam que era certo. E aí ela explicou ali pra Jesus, né, que os antepassados adoravam no monte, mas os judeus diziam que Jerusalém era o lugar onde se devia adorar. Então ela tava dizendo, Senhor, eu tô confusa, entendeu? Eu não sei se eu tenho que adorar no monte, se vocês que estão certos, se é a gente que tá certo, eu não sei. Jesus respondeu pra ela, creia em mim, mulher. Está próxima a hora que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Mais uma vez, Jesus ali falando sobre conhecer a ele de verdade, igual ele falou com Nicodemos. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Glória a Deus. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí a mulher não estava entendendo o que Jesus falava ali. A mulher não estava conseguindo entender o que ele estava falando, sabe? Ela não conseguia entender porque ela não conhecia. E ela ainda estava achando que ele era um profeta. Então ela disse, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. No caso, ela estava dizendo, Senhor, eu tô muito confusa. Eu não sei se é para adorar no monte, se não é para adorar. O povo daqui fala que é para adorar no monte. Vocês falam que não é. Então, ó, faz o seguinte. O Messias vai vir e vai explicar pra gente. Aí tudo vai estar esclarecido. Tudo vai estar esclarecido e não vai ter mais essa confusão e vai estar tudo certo. Só que ela mal sabia que quem falava com ela era o próprio Messias. Olha que lindo, gente. Olha que maravilhoso. E aí Jesus declara para ela, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Glória a Deus. Que lindo. Glória a Deus, muito bonito. Bênção demais. Glória a Deus, gente. Muito linda essa parte é muito maravilhosa. O encontro com essa mulher, ele transformou a vida dela em questão de segundos ali, de uma conversa com ela. Isso é maravilhoso. Não tem como a gente encontrar com Jesus e não ter a vida iluminada. Sabe, aquela mulher teve a vida ali naquele momento iluminada. Ele mostrou pra ela que ele conhecia ela muito mais do que ela pensava. Ele sabia toda a vida dela, sem ela nem mesmo saber quem era ele. Ele já sabia quem ela era, já conhecia a vida dela. E estava ali dizendo pra ela, eu posso te dar água, sabe? Posso te dar uma fonte de água viva pra você. Então ele estava dizendo pra ela, ó, eu sei que tem essa rivalidade toda entre vocês os judeus. Eu sei que vocês podem estar em pecado, mas eu tô aqui porque eu sou a segunda chance, sabe? Eu tô aqui porque eu posso dar essa água da vida pra você. Então isso é muito lindo, muito bonito. Lembra que eu falei que os discípulos tinham ido comprar comida? Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher samaritana, né? Então, tipo assim, vocês lembram da história, mais uma vez, da rivalidade deles, mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que está conversando com ela. Ninguém falou nada, ninguém ousou abrir a boca para perguntar o porquê Jesus estava conversando com aquela mulher. Isso daqui parece ser uma história muito comum, só tá ali no texto, mas é muito importante a gente entender isso. Porque os discípulos, eles estavam andando com Jesus já há um tempinho, então eles já conheciam um pouco mais sobre Jesus, já entendiam que o que ele fazia não era muito normal, mas que tinha sentido. Então quando eles chegam ali e vê aquela negócio toda, eles não falam nada. Eles ficam em silêncio, assustados, mas eles não questionam por que Jesus está conversando com uma mulher samaritana. Isso dá muito pra gente levar pra nossa vida. Às vezes a gente chega a perceber que Jesus tá fazendo coisas na nossa vida que a gente não entende, que a gente fica assustado. E o que é a primeira coisa que a gente faz? Questionar. Senhor, por que isso tá acontecendo? Pai, por que o Senhor permitiu isso? Deus, não, tem uma coisa errada. Que isso? Olha a história por trás, Pai. Os dois lados
sabe, não são juntos, são lados rivais. Por que o Senhor tá conversando com a mulher samaritana? O que tá acontecendo? Olha o que pode acontecer por causa de uma conversa. Eles não questionaram a Jesus. Então eu acho que a gente deveria fazer mais isso, sabe? Não questionar tanto porque Jesus tá fazendo as coisas, porque Jesus tá permitindo as coisas, por que tá acontecendo isso. Confia no mestre. Se você está seguindo o mestre há tanto tempo, você precisa confiar nele. Foi o que os discípulos fizeram. Eu não sei por que ele está fazendo isso, mas lá na frente a gente vai entender. Como muitas outras coisas que a gente demorou para entender, mas depois entendemos. Nós vamos entender depois de um tempo. Então eles não questionaram ali o porquê que Jesus estava conversando, e eu acho isso uma boa lição pra gente também. Não questionar as loucuras que às vezes Jesus permite acontecer e faz na nossa vida. Por mais que você não entenda, ele sabe que é o melhor para nós. Não, às vezes nem só pra nós, como nessa história, né? Não era só pra aquela mulher ali. Era pra todo um povo, sabe? Então, só confia em Deus. Vamos continuar a nossa leitura. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade, foram para onde ele estava. Olha só que maravilhoso, né? Jesus ali conversou com a mulher e agora a mulher estava indo e fazendo discípulos, estava indo ali contar para todo mundo quem ela tinha conhecido e deixando bem claro que ela frisa isso de que ele falou tudo sobre a minha vida. Entendeu? Tipo, ele sabe tudo, ele me conhece. Então ela foi mostrar isso para todo mundo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa? Mas ele lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: olha isso, gente. A minha comida, no caso, o que me sustenta, né, o que me dá forças ali, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Oh, glória, que lindo! Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. No caso, ele tá falando, olha o tanto de gente que tem aí para vocês pregarem, para falarem de Jesus. Tá maduro. Vai, sabe? Só vai. Aquele que colhe já recebe o seu salário. No caso, aquele que colhe uma alma, sabe? Que pesca uma alma e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os envio para colherem que vocês não cultivaram. Outros realizarão o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho dele. Olha que lindo, gente, que bênção. Eu os envio para colher. Então é a mesma coisa que ele disse ali com Pedro, né? Eu queria chamar Pedro agora para ser pescadores de homens, pescadores de almas. Então assim, tava dizendo ali pro povo, né? Vai, que agora é o momento de vocês colherem. Eu chamo vocês para colherem. É muito bonito, muito lindo. Ele colheu ali com aquela mulher, chegou para ela e falou, mostrou pra ela a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ela saiu e foi fazer novas colheitas. Então olha só o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram... ele me disse tudo que eu tenho feito. Foi, no caso, o testemunho que ela contava. Ela saía contando pra todo mundo que Jesus conhecia ela e que ele sabia da vida dela. E, enfim, tudo que ele falou com ela, ela saiu contando pra todo mundo. E nisso, muitos samaritanos creram ali em Jesus. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. Olha só, gente, olha só. A gente volta pro começo da história, onde eu contei pra vocês que tinha essa rivalidade entre os dois lados. Sabe, essa briga ali entre os judeus e os samaritanos, que um não podia conversar com o outro, não podia nem passar pela cidade um do outro, e enfim, tinha essa distância toda, mas uma briga de irmãos, né, que Jesus chegou para trazer a luz e a união novamente, e agora samaritanos pedindo para um judeu: fica conosco, fica mais uns dias aqui conosco. Ai, que lindo, gente! É muito lindo isso, é muito lindo a forma como Jesus transformou uma história de anos. Muito bonito, muito bonito. E aí Jesus ficou com eles, mas quanto? Ficou mais 2 dias com eles. Por causa da sua palavra, muitos outros creram. Muitos outros samaritanos creram ali em Deus e disseram à mulher. Aí eles falaram para a mulher: agora cremos, não somente por causa do que você diz, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Eu tava vendo
um vídeo de um carinha explicando um pouco sobre a história, pra eu vir contar pra vocês a história que eu falei com vocês dessa briga dos dois lados. E aí ele tava falando, chegou nessa parte aqui, ele falou um pouquinho sobre isso, ele falou que ele imagina que a mulher, ela deve ter ficado falando toda hora, né? Porque o que mostra aqui, falando, oi, viu que eu mostrei pra vocês? É ele, viu? Eu falei, eu contei pra vocês. Aí por isso que eles falam aqui, agora cremos não somente por causa do que você tá falando, a gente crê porque a gente viu também, a gente ouviu, a gente tá aqui com ele. Isso é muito lindo, glória a Deus, bênção demais. E aí aqui, nesse versículo 42, acaba essa história do poço, da mulher samaritana ali no poço, que é uma história muito linda, muito maravilhosa, cheia de detalhes e, gente, muito bonita essa história. Até mostrei pra vocês minha Bíblia, né, como é que ficou com essa história cheia de post-it de marcação. Eu achei, assim, uma história muito incrível. Só que aí no versículo 43, Jesus continua mostrando o tamanho do seu poder, que é sobrenatural. É maravilhoso, gente. A gente termina esse versículo 42, até o versículo 42, né? Mostrando como Jesus, ele tem esse poder de trazer essa união, de restaurar aquilo que já foi perdido. E aí no versículo 43, começa com uma nova história. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Ele voltou pra onde era o primeiro destino dele. Vocês lembram que ele ia pra Galileia? Ele voltou, foi pra onde que ele foi? Qual era o nome? Jesus ia pra Galileia, só que aí foi necessário ele passar por Samaria. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém. Então, ó, eles já tinham visto, já conheciam quem era Jesus. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa. No caso, aquele primeiro milagre dele lá, eles já sabiam quem era Jesus, já sabia de tudo, pois também haviam estado lá. No caso, de transformar água em vinho, que a gente também leu. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Isso aqui, gente, eu acho muito lindo. Em várias histórias da Bíblia acontece isso, vou até citar uma vocês conhecem bastante, cego Bartimeu. Isso acontece muito de alguém que já conhece Jesus e o que ele é capaz de fazer, ouvir que Jesus está perto e saber, é o meu momento. Porque eu sei que Jesus pode curar, eu sei o que Jesus pode fazer, então eu vou atrás dele porque ele vai fazer algo na minha vida. Então ele vai, alguma coisa, o que ele vai fazer, não sei, mas alguma coisa ele vai fazer. Então aconteceu a mesma coisa com esse homem. Ele sabia que Jesus estava passando por lá. Então ele falou, é a minha chance, eu preciso pedir ajuda pra ele, porque só ele pode me ajudar. E aí ele chegou pra Jesus, procurou, suplicou pra Jesus que fosse curar o filho dele, que estava à beira da morte. Jesus lhe disse, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, vem antes que o meu filho morra. Vem logo, Jesus, vem logo, porque só o Senhor pode curar ele, então vem antes que acabe as chances dele. Só que aí tá mais uma coisinha, a mesma coisa que Jesus falou pra Nicodemos, vocês me conhecem, sabem o que eu faço, sabem que Deus é comigo, mas não me conhecem de verdade. E aí que entra ele falando aqui. Ele conhecia, sabia que Jesus poderia curar o filho dele, mas não conhecia o tamanho do poder de Jesus. Não conhecia e não sabia que Jesus não precisa estar fisicamente no lugar para poder curar alguém. Fala, vem Jesus, vem logo, porque o Senhor precisa chegar lá para curar o meu filho, porque ele tá quase perto da morte, ele tá na beira da morte. E aí Jesus responde para ele, pode ir, o seu filho continuará vivo. E aí, olha essa outra parte do versículo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Ele podia ter ficado ali insistindo, falando, Jesus, vai, por favor. Se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Agarrar em Jesus e insistir para que ele fosse. Mas quando Jesus falou, seu filho vai continuar vivo, ele confiou e foi embora. Ele foi embora e aí continua. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram, a febre deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Glória a Deus, gente. Que lindo, que lindo. Capítulo muito lindo. Calma, assim, sabe? Não sei vocês, mas quando eu li esse capítulo, eu senti uma calmaria tão grande, gente, tão grande de entender ali, mostrando mais uma vez, através de um capítulo, o poder grandioso do nosso Deus. Que lindo, chat, muito lindo. Através de uma pessoa, muitas pessoas podem conhecer Jesus. Através dela, um povo todo soube que Jesus estava ali, que ele era o Messias.
E, enfim, levou um povo todo a crer em Jesus, vários samaritanos. E através de um homem só, a família dele inteira, todos da casa dele creram em Jesus. Então, assim, é o que a gente falou há uns capítulos atrás. Deus quer usar você para ganhar muitas pessoas pro reino dele. Ele quer usar você através da história de como ele te resgatou, de como ele foi luz na sua vida, de como ele te curou, para ganhar muitas outras almas pro reino de Deus. Às vezes a gente pensa que para ganhar alguém para Jesus a gente precisa chegar com terno, falando chique, palavras bonitas de teólogos, com a Bíblia na mão, e às vezes não necessita disso, sabe? No seu emprego, na sua escola, na sua casa mesmo, em qualquer lugar que você estiver, na sua rua, pros seus amigos, até mesmo pelo WhatsApp, por uma live no TikTok. Você pode chegar para as pessoas e explicar da forma mais simples quem é Jesus, o que ele fez na sua vida, contar um testemunho, dizer para a pessoa: Jesus te ama, ele quer te salvar, ele quer te mostrar a luz que ele é, e enfim, transformar a sua vida e a sua história. Sabe, às vezes a gente só precisa falar isso pra alguém, pra que essa pessoa conheça quem é Jesus. Às vezes a gente só precisa chegar pra essa pessoa e falar: Jesus sabe quem eu sou, você sabia? Ele sabe toda a minha vida, sabe toda a minha história, igual a mulher samaritana fez. E as pessoas vão falar: sério? Será que ele me conhece também? E aí vão querer saber quem é esse Jesus também.